Olha só essa foto aqui. Tipo, o que que tu acha que é essa foto aqui? Pensa aí. Eu tava dando uma navegada no Reddit e aí eu encontrei ela e pensei em postar aqui pra compartilhar ela com vocês. O crédito do fotógrafo tá ali embaixo. Isso aqui são turbinas eólicas. Só que essa foto é uma longa exposição, então, tipo, as pás das turbinas ficaram girando e elas não aparecem direito, mas aparecem o suficiente para a sombra da própria turbina na pá ficar visível. E aí cria esse efeito maluco que, tipo, as próprias pás parecem que são, tipo, uma parede que as turbinas estão grudadas, tipo, fica essa maluquice aí. Uma foto de longa exposição é quando a gente pega o sensor da câmera e aí ele fica exposto a partir do momento que a gente clica para fazer a foto. E aí quando a gente solta ou quando a gente configura, a foto tipo é terminada, tipo ele para de fazer a foto. Esse efeito é bem conhecido para fazer uns efeitos tipo o dessa foto aqui, que a água parece que está escorrendo, sabe? Como a foto ficou exposta por muito tempo, várias gotinhas de água foram fotografadas em movimento. E tudo que está se mexendo fica assim borrado, fica um borrão. Essa foto aqui de uns vagalumes, por exemplo, também é muito surreal, eu acho ela muito doida. O crédito dos artistas tá aqui embaixo também. A estrutura de família tradicional é uma família nuclear composta por um homem provedor e uma mulher dona de casa. E isso é a maior bobagem! Cientificamente comprovado. Durante a Segunda Guerra Mundial, nos Estados Unidos e na Europa, as mulheres precisaram ocupar postos de trabalho que elas não costumavam ocupar antes, e isso alterou profundamente os papéis de gênero. E aí, depois da guerra, para mandar as mulheres de volta para o espaço privado e garantir que os homens voltassem a dominar o espaço público, o governo, a mídia e os cientistas reforçaram o argumento de que é tradicional e natural que o homem trabalhe para trazer provimentos e a mulher cuide da família. Mas isso é uma balela, isso é uma invenção. Como se não bastasse essa ser uma estrutura artificial, acreditar nela e almejar ela é algo nocivo para as nossas famílias. Esse é o argumento central desse estudo da Rebecca Sear, estudiosa do comportamento humano. Ela analisou vários outros estudos sobre diferentes épocas e diferentes culturas humanas e percebeu que elas são bem diferentes do que tentam forçar sobre as famílias. A realidade é que, na maior parte das sociedades, homens e mulheres contribuem de maneira igual para o sustento da casa e das crianças. Às vezes sobram recursos e às vezes faltam recursos. Mas, na prática, uma mulher e um homem sozinhos não conseguem criar uma criança, muito menos tentando cumprir esses papéis. O casal vai depender das suas próprias famílias, dos avós e das avós das crianças, das tias e dos tios, de amigas e de amigos, tipo, de várias pessoas. Em algumas sociedades, na verdade, é comum que essas crianças sejam tão criadas pela comunidade e pela família estendida quanto pelos pais biológicos. Talvez tu já tenha ouvido um provérbio africano que diz que é preciso de uma aldeia inteira para criar uma criança. E é isso mesmo. Isso acontece porque as crianças humanas, diferente da maioria dos outros animais, são muito dependentes de cuidados e passam muitos anos se desenvolvendo cognitivamente, precisando de companhia e de orientação. Ou seja, tanto o provimento de comida e dinheiro para a família, quanto o trabalho doméstico e a vida familiar devem ser divididos, e não apenas igualmente entre os pais, mas com a família estendida também. O modelo de família nuclear, pai provedor, mãe dona de casa, simplesmente não é autossuficiente. Essa família tradicional é simplesmente impossível. Primeiro, porque reforçam essa divisão que dificulta o acesso das mulheres à vida social comum e pública. E depois, porque a gente pode acabar deixando de procurar ajuda por vergonha de não alcançar essa autossuficiência, seja na vida doméstica ou seja no sustento da família. Homens usando avatares femininos em jogos curam mais, e mulheres usando avatares masculinos se envolvem mais em PVP, combate entre jogadores. Ou seja, quando a gente está jogando um jogo personificando um avatar, nós temos uma tendência a agir de acordo com o estereótipo esperado daquele avatar. Cientificamente comprovado. Esse grupo de cientistas aqui publicou um artigo explicando o estudo deles que sustenta essa hipótese chamada de efeito Proteus. Eles primeiro investigaram quais são os estereótipos de gênero em World of Warcraft, pediram para centenas de jogadores avaliarem quais atividades eram mais masculinas e quais eram mais femininas. Ou seja, os estereótipos. Nessa tabela aqui, quanto mais próximo de 2, mais masculino, e quanto mais próximo de -2, mais feminino. Aí eles descobriram que os jogadores acham que homens jogam mais de tanque, ou seja, na linha de frente, engajam mais em combate PVP, combate entre jogadores, e lutam mais combates corpo a corpo.
E que as mulheres, acredita-se que elas lutam mais combate à distância, tipo magias e arco e flecha, fabricam mais itens, fazem mais crafting e também curam mais healing. Então eles acompanharam mais de 1000 jogadores de WoW, as estatísticas desses jogadores, para descobrir se eles realmente agiam de acordo com esses estereótipos. E principalmente para descobrir se jogar com um avatar de outro gênero fazia tu agir de acordo com aquele estereótipo, o chamado efeito Proteus. E eles descobriram que sim. Tanto homens quanto mulheres curam mais quando jogam com personagens femininas. A diferença é considerável. Personagens femininas nesse gráfico aqui é a barrinha azul. Aqui tá as mulheres e lá tá os homens. Quando as mulheres jogam com personagens femininas, elas curam no nível que tá a barrinha ali azul. Quando os homens jogam com personagens femininas, elas curam ali na barrinha azul. E a verde é personagens masculinos. E a mesma coisa foi observada para PVP, tanto homens quanto mulheres se envolvem mais em combate quando jogam com personagens masculinos. Aqui é a mesma coisa, desse lado aqui estão as jogadoras mulheres, daquele lado de lá estão os jogadores homens. A barrinha azul é as personagens femininas e a barrinha verde são as personagens masculinas e o tanto que elas se envolvem em combate PVP. Agora, uma das coisas mais interessantes é que o gênero do jogador em si pouco importa. Jogadoras mulheres ou jogadoras homens curam e se envolvem em PVP quase tanto quanto. O avatar importa muito mais. Isso corrobora com essa hipótese do efeito Proteus porque a gente age de acordo com o que se espera do nosso avatar online. Só que agora a questão que fica é a seguinte: o que isso pode significar para a maneira como a gente constrói estereótipos de gênero fora dos videogames? No que diz respeito à responsabilidade sobre as coisas publicadas na internet, a lei norte-americana coloca ela em alguma coisa por ali entre um telefone, um sistema telefônico, e uma editora de conteúdos, publicações. E isso, na verdade, foi decidido nos anos 90, em 1996, nessa seção 230, que é a legislação que eles chamam. Só que essa seção está sendo revisada pela Suprema Corte dos Estados Unidos nesse momento, a decisão deve sair em junho. Nos anos 90 tinha um fórum digital nos Estados Unidos que as pessoas podiam publicar qualquer coisa e essa empresa chamada Prodigy fazia uma certa moderação das coisas que eram publicadas ali. E dentre outras coisas que se publicava era falando sobre outras empresas. Então, por exemplo, alguém foi lá e falou sobre uma empresa chamada Stratton Oakmont e falou mal dessa empresa. Essa empresa foi lá e processou a Prodigy, que era a moderadora do fórum. Isso em 1994. A decisão jurídica entendeu que a Prodigy moderava esse fórum. Então, se ela moderava esse fórum, ela era responsável pelas coisas que eram publicadas nesse fórum. Ou seja, funcionava mais parecido com uma editora do que com um sistema telefônico. Mas aí esse deputado norte-americano chamado Ron Wyden propôs que a gente tratasse a internet como o sistema telefônico era tratado, ou seja, a responsabilidade pelas mensagens que estavam circulando ali naquele sistema eram das pessoas que escreveram elas. E é essa legislação norte-americana lá dos anos 90 que fundamentou várias outras legislações sobre a internet e que faz com que o Facebook, ou o Instagram, ou o Twitter não tenham tanta responsabilidade assim sobre as coisas que as pessoas postam lá. Por mais que esses sites atuem sim como editoras, moderando o conteúdo que é publicado ali ou não. Então, basicamente, a discussão é essa. Se a empresa modera o que está sendo publicado ali, se ela decide o que vai ser publicado, ela decide o que vai aparecer, ela está atuando como uma editora, então ela é responsável pelo que está sendo publicado. Agora, se a moderação não existe ou é mínima, se qualquer um pode, por exemplo, publicar qualquer coisa, ela é mais parecida com o sistema telefônico, então a responsabilidade é da pessoa que publicou, não do meio que está ali passando aquela mensagem. Basicamente, esse é o fundamento por tal da seção 230, que está em revisão agora. E ela entrou em revisão porque depois que os terroristas do Estado Islâmico, em 2015, assassinaram pessoas em Paris, 129 pessoas, um estudante americano chamado Noemi Gonzalez, de 23 anos, que estava entre as vítimas, a família dele resolveu responsabilizar o Google por ter permitido que o conteúdo que o Estado Islâmico produzia circulasse. Basicamente, a argumentação é de que o Google e o YouTube, principalmente, tendo permitido que o conteúdo que o Estado Islâmico produzia circulasse, incentivou as pessoas que praticaram esses atentados em Paris. E se a Suprema Corte dos Estados Unidos decidir isso, que contradiz diretamente a seção 230 que eu expliquei agora há pouco, isso vai ser considerado uma revisão da seção 230 e vai gerar uma nova jurisprudência sobre a internet, responsabilizando muito mais essas plataformas sobre o tipo de conteúdo que circula dentro dela. Se isso é bom ou não é todo um outro assunto.
Eu acredito que essas plataformas devem ser responsabilizadas pelo conteúdo que circula dentro delas, mas a gente precisa levar em consideração que essa decisão nos Estados Unidos, que está revendo por um caso de terrorismo, uma parte específica da legislação deles, está muito mais vinculado com as políticas que os Estados Unidos pretendem ter para as relações internacionais deles daí em diante. Por enquanto, beleza, é o Estado Islâmico o alvo. O que a gente está discutindo é propaganda de um Estado terrorista. Mas a gente sabe muito bem que o que os Estados Unidos considera contravenção, historicamente, na verdade, é simplesmente posições contra o capitalismo. Então hoje eles estão discutindo esse caso da família Gonzalez. Mas a decisão que sair daqui pode talvez influenciar a maneira como os Estados Unidos, o governo dos Estados Unidos, decide o que pode ou não circular na internet. O Twitter basicamente vai de mal a pior na mão desse cara aqui. Basicamente ninguém mais lá tá trabalhando. A plataforma tá enfrentando problemas de latência, tá travando mais, tá bugando mais de uma maneira geral, desde que começou esses cortes de gastos por lá, essas ferramentas foram limitadas, e principalmente desde que funcionários foram demitidos também. O Twitter esses dias andou demitindo ainda mais funcionários. A estimativa é que quando o Elon comprou o Twitter, eles tinham por volta de 7.500 funcionários, e hoje eles estão por volta de 2.000 funcionários por lá. Sério, parece que o cara tá tipo assim, maluco pra recuperar esse dinheiro que ele acha que perdeu, sabe? Esses dias ele ironizou o assunto no Twitter falando que tinha comprado a maior empresa sem fins lucrativos do mundo por 44 bilhões. A real é que ele chegou a demitir uma das funcionárias que mais era leal a ele dentro do Twitter, uma das inclusive responsáveis por gerenciar o Twitter Blue. A diretora de gerenciamento de produto, Esther Crawford, foi demitida nessa última onda de demissões. Pra vocês terem uma noção, era tão meme o fato dessa mina ser tão envolvida com o Twitter que a galera postava, por exemplo, fotos dela dormindo, tipo, dentro da empresa, tá ligado? Como se fosse bonita. Enfim, se o Twitter era mais bem gerido antes, eu não sei dizer, mas a verdade é que, assim, não tá dando muito certo, né? A Esther Crawford era considerada, tipo, uma das mais leais mosqueteiras do Elon lá dentro. Sobrou até pra ela. Mais uma decisão judicial nos Estados Unidos entendeu que imagens geradas por inteligências artificiais não podem ser registradas com copyright. Basicamente, eles estavam discutindo o caso desse quadrinho aqui, chamado Zarya of the Dawn, e eles reconheceram que não existe copyright, não existe direito de copyright sobre as imagens, porque elas foram geradas por inteligência artificial. O artista utilizou inteligências artificiais para gerar essas imagens. Mas a mesma decisão concordou que a disposição dessas obras, o fato delas terem sido arranjadas numa história em quadrinhos, esse material, sim, é digno de ser protegido por direitos autorais, o arranjo delas. Mesma coisa o texto escrito da história. Eu particularmente gosto bastante dessa ideia de que as artes geradas por inteligências artificiais devem ser de domínio público, por vários motivos. Primeiro porque elas foram geradas de uma maneira automatizada de busca por referências na internet. Tipo assim, essas imagens geradas por inteligência artificial são criadas porque essas máquinas aprenderam olhando várias e várias artes de vários artistas que postaram as artes, principalmente online, não sei se em alguma outra fonte. Então tem uma grande discussão se isso não é, em certo sentido, um roubo do que esses artistas já produziram. O argumento que defende que essas artes aqui não são um roubo de artes que foram geradas por outros artistas, basicamente fala que todos os artistas dão uma olhada em outras artes, todos os artistas, tipo, cuidam outras artes para construir o próprio estilo, para referenciar essas artes no seu próprio estilo. A gente busca referências nas artes que os outros fizeram. E aí a gente vai lá e faz a nossa arte a partir dessas referências que a gente andou estudando. Se é roubo de outros artistas, ou se é simplesmente alguém procurando referências como um humano procuraria referências, é todo um debate gigantesco que não vem entrar no caso aqui agora. Mas se tem uma coisa que não é um artista comumente fazendo arte a partir da sua experiência básica normal de um artista ser humano. E a arte, na verdade, qualquer tipo de imagem, por exemplo, gerada por não humanos, normalmente são colocadas em domínio público. Normalmente se conclui que elas estão em domínio público. Um exemplo é a selfie da macaca. A selfie da macaca, que é essa aqui, foi uma fotografia tirada. Essa imagem aqui, que é a selfie da macaca, foi uma fotografia tirada por uma macaca. O fotógrafo deixou a câmera lá preparadinha, toda pronta para a macaca ir lá e tirar a foto. Só que o direito autoral dessa imagem não foi pro fotógrafo.
A justiça também decidiu que o direito autoral dessa imagem aqui era de domínio público. Como tinha sido uma macaca que produziu ela, ou seja, não era uma pessoa humana, ela não tinha direito a direitos autorais. Então, basicamente, se não é um humano que está produzindo, não tem direito a direitos autorais. Spoiler de The Last of Us, episódio 9. Se tu não assistiu, segue. Eu absolutamente odiei esse episódio, mas não as coisas que tu pode estar imaginando, eu odiei as explicações científicas que foram dadas nesse episódio. Especialmente a representação que se faz de ciência e de cientista e de médico e assim, tipo, basicamente é o seguinte, primeira coisa que a gente precisa falar sobre, médico não é cientista. Isso pelo menos esse episódio acertou. Só que eles tentam colocar um médico como se fosse cientista, e o pior de tudo, ele é dos péssimos, dos piores possíveis. Eu já revi essa cena aqui várias vezes, na verdade eu cheguei a transcrever o diálogo, vamos lá, eu vou ler ele com vocês. Nosso médico acha que o Cordyceps na Ellie cresceu com ela desde o nascimento. Tá falando aqui daquela cena no começo do episódio que aparece o nascimento da Ellie, que a mãe dela foi mordida um pouco antes dela nascer. Ou seja, tá supondo que é isso que causa o fato da Ellie ficar imune. Aí segue. Ele produz um tipo de mensageiro químico e faz o Cordyceps comum vê-la como Cordyceps, e é por isso que ela é imune. Basicamente, a suposição aqui é de que a Ellie cresceu com o fungo dentro dela e que por esse motivo o fungo meio que se adaptou ao corpo dela, o corpo dela se adaptou ao fungo, os dois, tipo, vivem alguma espécie de simbiose ou sei lá o quê. E o Cordyceps, quando chega nela, pensa, ok, isso aqui é um corpo já infectado, não vou crescer aqui dentro. Ele, o médico, vai tirar dela, multiplicar as células em laboratório, produzir os mensageiros químicos e aí vamos fornecer a todos. Pode ser uma cura, Joel. Assim, eu tenho noção. Na verdade, eu gosto muito da parte dramática dessa série. Na minha opinião, é o ouro dessa série. Desde o começo, desde lá daquela imagem dos cientistas dando uma entrevista num show, num programa de TV, eu já saquei que a parte de ficção científica, assim, não é a parte mais boa dessa série. Mas essa parte aqui, o problema dessa cena aqui é que a parte de ficção científica é mega relevante para a maneira que o roteiro vai se suceder, para as ações que vão acontecer e para maneira e para as coisas que a gente espera que os personagens lidem com uns com os outros e com o problema que eles estão enfrentando aqui, que é, né, uma infecção maluca de zumbi. E assim, essa é a questão. Isso não faz o menor sentido. Primeiro de tudo, se tu sabe mais ou menos, se tu tem uma hipótese de como isso aconteceu, do porquê que ela é imune, tu pode tentar reproduzir isso e fazer com que outras pessoas sejam imunes também, outros nenês, por exemplo. Se tu tá tão confiante assim nessa ideia, tu pode pegar nenês recém-nascidos, ou nenês por nascer, ou de alguma maneira assim expor esses nenês à infecção. Ainda que isso fosse experimental demais, eu tô levando em consideração que não tem rato, não tem chimpanzé, não tem nenhum outro animal que se infecte por Cordyceps nesse universo, então não dá pra fazer experiência com animais, mas daria, por exemplo, pra tentar fazer outros tipos de experiência, pelo amor de Deus, não sai por aí abrindo o cérebro de personagem principal de série, velho. E assim, mesmo que essa hipótese esteja certíssima, tu consegue testar ela sem precisar abrir a cabeça da pessoa e pegar o cérebro inteiro. Tu muito provavelmente conseguiria testar isso pegando uma amostra do cérebro da pessoa. Faz todo sentido que tu teste antes de simplesmente sair por aí abrindo o cérebro das pessoas. Então, tipo assim, fica evidente aqui pra mim nessa cena que esse médico era um cientista maluco. Ele é o estereótipo de cientista maluco. É aí que entra nessa questão ainda um pouco mais complicada que é, a série decidiu, eu não vi eu não conheço o jogo, eu não joguei o jogo. Eu dei algumas lidas sobre essa personagem do médico e etc, eu sei coisas que acontecem na parte 2 e tal, mas tipo assim, um médico não tem formação científica, um médico não tem formação pra fazer testes e estudos científicos, sabe? Meio que a série mostra isso, obviamente. Então ela acaba construindo esse médico cientista que na verdade é um cientista maluco, é o estereótipo de cientista experimental maluco que faz qualquer coisa a qualquer custo, que vai machucar os outros pra tentar conseguir um bagulho que é totalmente incerto e inseguro. E tipo assim, coloca esse cara ali, sabe? Como onde tava para ser, onde era pra ser uma esperança, coloca esse cara, ou seja, ela se configura como uma tragédia. E por se configurar como uma tragédia e ser construído como um épico, a gente passa 8 episódios assistindo um épico. E aí chega aqui e a gente vê uma tragédia. E tipo assim, isso não é nem experimental, né? Tipo assim, não dá pra me dizer que ela é experimental, porque ela não é experimental. Mas ela é severamente, tipo assim, decepcionante é a palavra.
E aí ainda tem um agravante que é o seguinte, os vagalumes são uma das poucas, na verdade tem várias outras que eu entendo, mas nessa série, pelo menos na primeira temporada da série até agora, na série, a gente acompanha pelo menos duas organizações que são um tantinho, são anti-autoritárias, estão lutando contra a Fedra, que é aquele pessoal lá dos episódios 4 e 5, que são uns loucos, que são tipo umas pessoas horríveis e tal, como a gente viu, que tem os seus fundamentos, mas que também estão caçando os outros lá a todo custo, que perdem a cabeça. E aí se cola nessas pessoas que são anti-autoritárias, se cola nelas esse rótulo de malucaços. E aí, pelo menos eu estava muito apegado aos vagalumes na expectativa de que eles iam ser essa salvação civilizada, essa salvação, tipo, consciente, essa salvação civilizada é a melhor expressão possível. Na verdade, civilizado não é uma boa expressão aqui, mas vocês entenderam. E aí, a gente finalmente encontra os vagalumes, que são uma outra organização anti-autoritária, uma outra organização que tá voltando contra a Fedra, e eles também são uns maluco idiota. E tipo assim, eu não tô puto com os vagalumes, eu tô puto com a série que escreveu os vagalumes pra serem dessa maneira. Eu tô puto com uma série que criou uma organização anti-autoritária, e aí foi lá e fez essa organização anti-autoritária ser malucaça, entendeu? Tem um cientista maluco nessa organização. Eu tô puto com a série que, mais uma vez, vai no estereótipo de cientista maluco. O estereótipo de cientista maluco é anti-ciência. O estereótipo de cientista maluco, tipo assim, eu vi gente falando, o Joel, ele é o único anti-vax que eu passo pano. Mano, o Joel não é um anti-vax, cara. O Joel tá simplesmente ele tá lutando contra um cientista maluco, tá ligado? Tipo assim, isso é anticientífico. A narrativa que a série tá construindo é uma narrativa de, tipo, fazer bobagem com os métodos científicos, sabe? Existe método pra estudar as coisas. E não é porque a gente tá no pós-apocalipse, que a gente tem um médico só, que a gente não vai seguir esses métodos, não vai, tipo, ser mais cauteloso e ter mais amor à vida, por exemplo. A gente não vai sacrificar uma das únicas pessoas que, tipo, é imune ao bagulho que a gente conhece numa tentativa de um bagulho que a gente não sabe. Isso simplesmente não é realista, isso simplesmente não aconteceria, isso não faz sentido. Isso é coisa de cientista maluco. E é isso. Desabafo dado, avaliação sobre The Last of Us feita, fiz um vídeo gigantesco. Obrigado quem assistiu até aqui, peço desculpas pelo rant, mas tipo assim, foi bem decepcionante esse último episódio e eu precisava falar um pouco sobre isso. Que equipamento é esse tão perigoso e barato que a Anatel está impedindo as importações? E por que isso é uma grande bobagem? Esse aqui é o Flipper Zero, ele é um equipamento lúdico, o pessoal tá comprando até com Tamagotchi, que serve para hackear vários tipos de tecnologias. Vou mostrar para vocês. Um amigo meu me mandou essa matéria aqui e aí eu fiquei curioso. Olha só, eu abri aqui o site do Flipper Zero. Muito bonitinho, na verdade, tem um visor, tem uns joysticks, ele realmente parece um brinquedo. Na verdade, ele se apresenta justamente como um amigo e diz que tem a curiosa personalidade de um cybergolfinho. Tá, e vamos lá, o que ele tem de tão incrível assim? Em primeiro lugar, uma antena de 433 MHz para lidar com portões e coisas do tipo. Já existe para vender no Brasil, na verdade bem baratinha, R$ 48. A outra função anunciada é conseguir ler, escrever e copiar tags RFD, as mesmas tags de que abre e fecha portão de prédio e coisas assim. Também é um aparelho que já existe no Brasil, baratinho também, né? Vai, R$ 130. E não tem nada de especial nesse aparelho, na verdade ele é básico, por exemplo, para o trabalho que chaveiros fazem quando a gente precisa copiar uma tag, sabe? A gente vai no chaveiro e ele copia a tag. Leitor e gravador de NFC, que é os chips que tem dentro dos cartões, por exemplo, o cartão de banco. Também é o tipo de coisa que a gente encontra para vender no Brasil, R$ 280. Detalhe, não tem nada para se assustar nem com esse aparelho que tá para vender aqui no Mercado Livre e nem com o Flipper, porque os cartões do banco também vão ter todo um sistema bancário por trás e uma criptografia que não é tão simples assim para copiar. Aí o Flipper também tem infravermelho, que é perfeito para fazer várias sacanagens e brincadeiras, tipo mudar a temperatura do ar-condicionado da sala, ou tipo ficar ligando e desligando TV de loja em shopping e coisa do tipo. Só que esse é um recurso tão simples que tem literalmente no nosso celular, sabe? É o tipo de coisa que alguns modelos de celular têm. E também é bem baratinho para Arduino, por exemplo. O pessoal da Electronic Frontier Foundation, que acompanha vários temas relativos à tecnologia, publicou uma nota aqui falando sobre exatamente isso, sobre como é um dispositivo bem comum. E que, na verdade, pode servir para fazer pesquisa e testes de segurança. Então, tipo, é a Anatel proibindo um aparelho que pode ser utilizado na rotina de um especialista em segurança, justamente. Agora, eu acrescento ainda um outro aspecto que é o seguinte: se a Anatel está bloqueando a entrada de um aparelho que todas as funcionalidades que ele tem, outros aparelhos fazem e são permitidos no Brasil, o que a Anatel está bloqueando não é uma tecnologia, o que a Anatel está bloqueando não é o aparelho em si.
O que a Anatel está bloqueando é o formato desse aparelho, é a maneira como ele concentra várias coisas em um aparelho só e principalmente o fato dele ter esse aspecto meio lúdico, dele servir para brincadeiras. Ou seja, é a Agência Nacional de Telecomunicações que deveria versar sobre técnica e tecnologia discutindo cultura. Esse aqui é o Flipper Zero, um aparelho hacker para copiar tag, abrir portão de garagem, desligar a televisão, faz um monte de coisa. E esse comentário aqui tá num vídeo que eu fiz sobre esse aparelho e que foi muito mal interpretado. Em parte por minha culpa, eu admito. Pra quem não tá sabendo, esse aparelho foi bloqueado pela Anatel sob a alegação de que ele é muito perigoso. A questão principal é que, teoricamente, não compete à Anatel avaliar a moralidade do aparelho, mas sim como ele é utilizado nas telecoms no país. A Anatel é sim responsável pela segurança das redes de telecomunicação no país. Ela define, por exemplo, o regulamento de segurança cibernética aplicado ao setor de telecomunicações. Mas ela não regula, por exemplo, a profissão de chaveiro e os aparelhos que um chaveiro usa, mesmo que essa chave funcione por radiofrequência, por exemplo, um controle remoto de um portão. Só que será que ela não regula? Porque ela está regulando nesse caso. Aparelhos de telecomunicação são cultura também. Onde é que termina engenharia, tecnologia e onde é que começa a cultura, sociedade e legislação? Essa era a minha intenção com aquele vídeo, mostrar que não tem como separar tecnologia e cultura. A Anatel simplesmente não consegue se ater apenas na análise técnica, porque a análise perfeitamente técnica, perfeitamente objetiva, isolada da cultura não existe. Esse aparelho é sim perigoso em algum sentido, mas é o design dele que é perigoso. E era isso que eu queria chamar a atenção naquele vídeo, eu falhei miseravelmente. Uma bomba, por exemplo, é algo que provavelmente dá pra fazer em casa, mas seria perigosíssimo se a gente conseguisse comprar ela sem controle, sem regulamentação nenhuma. Então a ideia é justamente essa: design pode ser uma coisa perigosa. No vídeo eu tentei mostrar como todos os componentes do flipper são liberados e são até baratos. O que impede, por exemplo, de montar um flipper caseiro? Só conhecimento técnico. E o lance do flipper é justamente isso. Ele tem um design que simplifica e populariza, para o bem e para o mal, torna essas ferramentas acessíveis para pessoas que não têm a habilidade de montar um equipamento assim. Imagina dois aparelhos com funções idênticas. Um deles eu preciso montar e programar, e o outro já vem pronto, e só o segundo é proibido. Nesse caso, o que está sendo proibido aqui? É justamente o design, o trabalho que alguém teve de unir todas essas funcionalidades em um único produto. Não é as funcionalidades em si do aparelho que são ilegais, mas é o design. O que a Anatel barrou foi o design, essa abstração. O conteúdo que eu produzo aqui no meu perfil no TikTok é justamente para borrar essas fronteiras entre cultura e tecnologia, entre arte, design e engenharia. Então, se tu curtiu, seja bem-vinda, bem-vindo ou bem-vinde e clica aí para seguir. E meu noivo que conta todas as nossas brigas pro ChatGPT, pra saber quem tá errado. Tô achando muito interessante esse hábito que tá surgindo do pessoal tratar o ChatGPT como se fosse um terapeuta, ou como se fosse até um padre num confessionário, alguma coisa assim, sabe? Ou tipo, como se a gente estivesse orando e contando pra Deus as coisas que acontecem com a gente, e os conselhos, as coisas que a gente precisa da vida, sabe? Eu mesmo já fiz isso e é realmente muito interessante, assim. Talvez um pouco seja porque a gente sente falta de ambientes que a gente possa ser super sincero, super, super, super sincero. Tipo, o chat GPT pode até te julgar, mas mesmo assim é só tu resetar o chat, abrir outra janela e foi embora o julgamento, sabe? Ele não vai, tipo, criar um rancor por ti, nem, sei lá, ele não vai contar sobre ti, até onde a gente sabe, ele não vai contar sobre o que tu tá conversando com ele pra outras pessoas, sabe? Então, eu entendo esse tipo de hábito surgir. É um pouco estranho, mas eu entendo totalmente. Não que ele seja substitutivo de terapeutas ou de confessionários e coisa do tipo, mas, sei lá, talvez de uma oração ele realmente acabe se tornando, sabe? E aí, se tu faz esse tipo de coisa, fica a dica de levar em consideração que com uma frequência bem grande ele vai estar do teu lado, assim, na briga, porque tu vai descrever a briga de uma maneira que vai fazer parecer que as tuas coisas são as mais certas, sabe? Só que se tu treinar ele, se tu falar pra ele, ó, por favor, tem como tu se esforçar pra me falar o ponto de vista da outra pessoa, qual poderia ser o ponto de vista da outra pessoa? Ou tipo, tente apontar pra mim motivos pelos quais eu poderia estar errado. Se eu estou errado mesmo, quais são os motivos? Eu acho que tem uma maneira bem interessante de treinar ele pra te ajudar a perceber coisas que talvez tu não tenha percebido nessas coisas que a gente tá conversando sobre com ele, sabe? Acho que tem algum valor aí, pra ser bem sincero. Mas também não dá pra levar tão a sério, né? Por favor, não esqueça que no fim das contas, se tu tivesse uma amiga ou um amigo pra conversar um pouquinho sobre isso, provavelmente seria bem melhor, inclusive pra ti e pra essa outra pessoa. Não que tu não tenha.
Só lembra dessas pessoas. Elas estão lá querendo conversar contigo também. Tu coloca um PDF dentro dessa inteligência artificial aqui e aí tu pode fazer perguntas para esse PDF. Essa é a função dessa inteligência artificial chamada Chat PDF. É simples assim, funciona tipo o Chat GPT, mas eu quero, por exemplo, esse artigo aqui sobre primatologia. Eu jogo ele para cá e ele vai rodar a inteligência artificial em cima dele e vai me largar basicamente um resumo do artigo e algumas ideias de perguntas que eu posso fazer para esse artigo. Olha só, aqui está o PDF de fato, ok? Tem 21 páginas e aqui está o site que rodou ele, dizendo: Olá, bem-vindo ao PDF sobre primatologia, culturas não humanas e novas autoridades. Este arquivo explora as relações. Cara, ele larga um resuminho do PDF e já larga algumas 3 perguntas que tu pode fazer para conversar com esse PDF. Vamos pro primeiro aqui. Como a primatologia contribuiu para a revisão das definições sobre o comportamento das primatas? Eu copiei e vou colocar aqui na pergunta. Eu fiz aqui exatamente a pergunta que ele me sugeriu e ele vai lá e me explica tudo para eu saber a resposta do que eu preciso e ainda me indica em qual página do PDF tá a resposta que eu perguntei. Evidente que não precisa ser as perguntas sugeridas. Eu vou perguntar aqui, por exemplo, o que é primatologia e ele vai me responder. A primatologia é o estudo científico dos primatas, que inclui macacos, etc, etc, página 1. Para conteúdos muito complexos, tipo artigos científicos que tenham informações muito densas ou que tenham análises muito complexas por parte das autoras ou dos autores, ele não funciona tão bem assim, mas ele funciona muito bem. Agora, a funcionalidade mais doida dele, por exemplo, é para tratar com guias, legislação, manuais e coisas do tipo. Eu coloquei o guia acadêmico da minha universidade aqui e eu posso simplesmente fazer uma pergunta, tipo, eu posso perguntar para ele: o que fazer se eu ficar doente com um atestado médico? Eu posso só escrever essa pergunta e aí ele vai me dizer. Esse aqui é o guia, ok? Um arquivo de 62 páginas falando sobre um montão de coisa. E aí eu joguei ele para dentro do chat PDF, faço uma pergunta e aí vamos ver a resposta. Se você ficar doente e precisar faltar uma avaliação, é necessário apresentar um atestado médico com CID, assinatura, CRM e data para justificar a ausência, etc, etc, etc. Páginas 33 e páginas 45 e 46 do guia acadêmico. Evidente que eu posso dar um Ctrl F para encontrar isso no guia acadêmico e eu posso, tipo, dar uma folhada, procurar ele. Eu vou achar, na verdade, até bem rápido. Mas que é incrível eu poder simplesmente fazer só uma pergunta, fazer, tipo, naturalmente uma pergunta para um PDF. Eu acho isso sensacional. E tem algo que a gente consegue especular aqui para pensar sobre como vai ser o conhecimento e como vai ser o acesso às ideias no futuro. Se a gente continuar caminhando por esse tipo de tecnologia, é possível que no futuro a gente não necessariamente tenha as ideias construídas aí num texto, como a gente está acostumado a ver hoje em dia, a acessar as ideias das outras pessoas através de textos que elas escreveram, mas a gente também vai poder acessar as ideias através de inteligências que foram programadas para responder representando essas ideias. Então, ao invés de, por exemplo, estudar um determinado autor, eu posso conversar com uma inteligência artificial que foi construída para representar as ideias dele. E eu achei isso sensacional. Tipo, dá para literalmente, sei lá, entrevistar um livro, sabe? Que absurdo, isso é muito legal. Essa é uma das coisas que eu mais gostei nessa inteligência artificial aqui específica, que como ela tá perguntando para um PDF, digamos assim, ela não consegue inventar muita coisa. Olha o gatinho passando ali em cima. Manda oi. Essas prateleiras aqui são para ele. Então, eu perguntei se tem jacarés no campus do UFSM. Para quem não sabe, tem lendas, tipo, as pessoas dizem que viram por aí jacarés e coisa do tipo. E a inteligência me respondeu o seguinte: não há informações precisas do PDF fornecidas que indiquem a presença de jacarés no campus do UFSM. Não há menção sobre a presença de jacarés nas páginas fornecidas. É possível entrar em contato com a universidade para obter informações mais precisas e atualizadas. Ou seja, eu tô lendo aqui o guia, né? Eu tô, tipo, dando uma olhada no guia acadêmico da universidade, então é evidente que, né, eu não ia saber sobre se tem jacaré ou não lá. Só que se eu pergunto uma coisa tipo, quanto é 1 mais 1, que é claro que não tá no guia também, ele me responde: olha, como arquivo PDF não sou capaz de realizar cálculos matemáticos, mas posso afirmar que a resposta para a soma de 1 mais 1 é igual a 2. Então, tipo, alguma coisa assim mais simples responde também. Eu acabei de viver uma das situações mais legais trabalhando como professor aqui na Universidade Federal de Santa Maria, como professor substituto. Eu tô dando aula de História da Comunicação. Um dos alunos chegou para mim no final da aula e, dentre outras coisas que a gente estava conversando, ele mencionou que uma das paradas mais legais dessa aula é que aquele tipo, ele aprende nessa aula aquele tipo de curiosidade que se conta numa roda de conversa. Ele comparou, por exemplo, com como o pessoal que ele conhece da biologia costuma contar curiosidades, por exemplo, sobre um bicho ou sobre uma planta numa roda de conversa, sabe? Uma curiosidade legal. E como isso era bacana, como isso era legal.
E ele falou que naquela aula ele descobria realmente as coisas que ele poderia contar numa roda de conversa como uma curiosidade para outras pessoas, sabe? A curiosidade em questão que a gente estava falando sobre era sobre como as letras minúsculas surgiram a partir do hábito de utilizar tinta e papel e escrever cada vez mais rápido, coisa que outros métodos de escrita não tinham antes. Aí, a partir disso, as letras que a gente chama hoje de maiúsculas, que eram as normais, passam a virar as letras que hoje a gente chama de minúsculas no tipo de escrita que a gente conhece como cursiva. Depois, quando as prensas vão tentar, a prensa de tipos móveis vai tentar imitar a letra cursiva, surge as letras minúsculas de fato, como a gente conhece hoje. E uma coisa interessante nisso que é poder reforçar a relevância da profissão e a relevância da nossa formação. Então, em certo sentido, quando alguém pode, por exemplo, contar uma curiosidade sobre a sua área de formação numa roda de conversa, essa pessoa está reforçando a importância da formação. Ela está passando para todas as pessoas naquela roda de conversa a informação de que a formação dela foi completa, de que ela sabe várias coisas sobre aquela área, e reforçando a importância da própria formação para a profissão que ela escolheu ter, sabe? E eu fico bastante orgulhoso com isso. Parece meio contraintuitivo que o conteúdo da aula deva ser considerado algo como uma curiosidade numa roda de conversa, sabe? Evidente que, claro, também ajuda esses estudantes a formar a noção histórica que eles precisam ter sobre a carreira que eles escolheram, mas também é legal saber que ajuda eles a serem mais comunicadores nas suas rodas de conversa. Eles assumirem essa identidade de comunicadoras e de comunicadores numa roda de conversa com os amigos, sabe? É importante reforçar essa identidade profissional. Isso é um dos motivos pelo qual a gente vem para a universidade, em certo sentido. Porque a gente deve, inclusive, saber defender essa formação que a gente tem. Enfim, fiquei muito feliz como professor. Foi muito legal. Coisas reais que fazem Black Mirror parecer um filme da Disney, parte 8. Esse cara aqui invadiu o castelo de Windsor com uma besta com o objetivo de assassinar a Rainha Elizabeth II. Isso foi em 2021, ele foi capturado durante a tentativa e preso. Algumas semanas antes ele tinha compartilhado os planos dele com a namorada. Nos registros de mensagens, ela respondeu motivando ele, dizendo que ele era muito inteligente, que o plano era muito bom, que ele era muito bem treinado. Só que acontece que ela era uma inteligência artificial, ele criou ela num site. Por incrível que pareça, namorar uma inteligência artificial já é uma coisa comum. Um dos sites que faz isso já tem 2 milhões de usuários, 250 mil desses são usuários premium, pagantes. Isso é considerado um exemplo do efeito ELISA, a tendência que a gente tem de perceber traços humanos em interfaces de texto. Esse é um efeito observado desde os anos 60. E isso acontece porque a gente tem uma tendência a interagir com as mídias como a gente interage com as outras pessoas. Pelo mesmo motivo que a gente dá a boa noite pro William Bonner na televisão, por exemplo. Só que o efeito ELISA acontece especificamente porque a gente usa palavras como pensar, saber ou entender para descrever as coisas que os computadores fazem. E também porque a gente dá características antropomórficas para eles, tipo nome, gênero, uma imagem pessoal, a gente dá comportamento para eles. Esses robôs criados para namorar os usuários, eles trocam fotos, eles trocam inclusive nudes, eles têm voz, eles conversam contigo por voz. A empresa apresenta eles como uma solução para a solidão. E eles também têm uma tendência a incentivar comportamentos nocivos porque eles são extremamente apologéticos, ou seja, eles defendem o usuário, não interessa qual seja o que o usuário está descrevendo ali. Olha só como alguns usuários descrevem a relação. É o relacionamento mais saudável que eu já tive, eu queria ter um relacionamento assim na vida real, eu prefiro ter um romance com um robô porque ele está disponível a qualquer momento e é programado para me fazer feliz. Se relacionar romanticamente com um outro humano é algo superestimado. Uma das explicações para esse comportamento é a dificuldade que algumas pessoas podem ter para lidar com diferenças, conflitos e frustrações no relacionamento com outras pessoas. Mas eu tenho ainda um outro palpite. Para mim, é como se a gente estivesse vivendo algo similar a uma síndrome de Estocolmo com essas experiências tecnológicas. A gente está capturado de uma maneira tão profunda com essas relações que a gente acredita que ama elas até esse ponto. Sabe quando alguém te marca num TikTok que tu já viu? Isso tem tudo a ver com esse fenômeno que a gente percebe de que, tipo, o celular tá lendo o nosso pensamento ou tá ouvindo a nossa conversa, sabe? É uma impressão. O nosso celular, muito provavelmente, não tá ouvindo as nossas conversas, não tá lendo o nosso pensamento, mas ele passa essa impressão porque ele tá fazendo uma coisa ainda mais preocupante. O nosso celular coleta tantos dados sobre a gente, ele sabe os sites que a gente frequenta. O nosso celular não, né? Tipo, a nossa conta do Google, as nossas contas nos sites, o celular inclusive.
Ele sabe os sites que a gente frequenta, ele sabe as pesquisas que a gente faz, sabe os vídeos que a gente assiste, sabe as pesquisas que a gente faz em outros aplicativos, sabe os nossos contatos, ele sabe as pessoas com quem a gente conversa no WhatsApp, por exemplo. Ele não consegue ler as nossas mensagens, mas ele sabe com que frequência a gente conversa com qual contato. E ele sabe quais são os contatos que tem na nossa agenda naturalmente. Então ele faz uma articulação, por exemplo, ele sabe que essas pessoas aqui, todas elas tipo conversam mais entre si, é um grupo de amigos que está um pouquinho mais próximo. Ele sabe, por exemplo, as redes Wi-Fi que tu conectou. Então, se tu conectou, por exemplo, numa rede Wi-Fi de um café, ao mesmo tempo que um amigo teu também conectou na rede Wi-Fi desse café, muito provavelmente ele deduz que vocês estavam juntos e conversaram. Então, por exemplo, se tu costuma dar like num determinado tipo de vídeo que outras pessoas também costumam dar like nesse determinado tipo de vídeo, e aí tu costuma mandar pra um amigo teu ou marcar um amigo teu aqui no TikTok em um determinado tipo de vídeo, o TikTok vai entender que vocês gostam desse tipo de vídeo, então ele muito provavelmente vai mostrar esse vídeo pra vocês dois. Vocês nem sabiam que vocês queriam ver, vocês nem sabiam que queria mostrar um pro outro, mas ele vai mostrar pra vocês. Isso é muito provavelmente bem parecido com esse fenômeno da gente enxergar um anúncio de uma coisa que a gente estava pensando. A gente pensa em muitas coisas o dia inteiro. Nem todas elas aparecem anúncios, mas algumas das coisas que a gente pensou sobre, os nossos amigos pesquisaram sobre, por exemplo, no Google, ou pesquisaram sobre aqui no TikTok. Então o anúncio aparece não porque a gente pesquisou sobre aquilo, mas porque os nossos contatos estão pesquisando sobre aquilo, então aparece pra gente, entende? Ou não necessariamente porque os nossos contatos estão pesquisando por aquele assunto, mas porque a nossa demografia, de uma maneira geral, está pesquisando por aquilo. Pessoas que têm mais ou menos a tua idade, que moram mais ou menos no mesmo lugar, que têm mais ou menos a mesma condição econômica, estão fazendo pesquisas sobre aquele determinado produto. E aí, por exemplo, tu pensa naquele produto ou naquele serviço, o que quer que seja, e aparece pra ti, por causa que tem outras pessoas que são muito parecidas contigo que também estão pensando sobre aquilo. E aí, os dados que essas pessoas estão gerando servem para mostrar anúncio pra ti. É igualzinho a personalizar a nossa For You. A nossa For You parece tão mágica porque ela é super personalizada por todos esses dados que são gerados, não só pela gente, mas também por outras pessoas parecidas com a gente e os nossos contatos. E o mais doido é justamente isso. O teu celular nem precisa ouvir as tuas conversas, ele nem precisa ler o teu pensamento. Ele consegue essas informações só com os dados que tu entrega pra ele. Gravando minha namorada quando eu encontro ela no fim do dia. Desculpa. Tô fazendo um documentário. Oi. Tô fazendo um documentário. Tô fazendo um documentário. E aí, tudo bem? Tô fazendo um documentário. Legal. Tudo bem contigo? Como é que foi teu dia? Tô fazendo um documentário. Tudo bem? O que tá fazendo? Tô fazendo um documentário. O que tá fazendo aí paradinha? Tô fazendo um documentário. Eu tô fazendo um documentário. Dá um oi pro documentário. Coisas reais que fazem Black Mirror parecer um filme da Disney parte 9. Essa câmera identifica os consumidores do café e vigia os funcionários. Ela reconhece o funcionário individualmente, registra por onde ele andou e conta quantas xícaras ele preparou. Isso é uma tecnologia conhecida como visão computacional. E se tu acha isso estranho, imagina em outros contextos. Imagina isso num drone. Esse tipo de câmera faz reconhecimento facial, consegue fazer reconhecimento de voz se tiver áudio, consegue reconhecer a placa de um carro, por exemplo, acompanhar as pessoas de um lugar para o outro. Ela tenta estimar a idade, etnia, gênero e consegue ser configurada para identificar ações específicas, tipo alguém correndo, ou brigando, ou segurando um cartaz. Neve no fundo de uma selfie é um marcador de distinção de classe. Vim aqui fora fazer um intervalo e tomar um café, e aí eu tirei uma foto que aparece tipo a neve aqui no fundo.
E aí eu tava pensando sobre como eu me senti estranho nessa foto, sobre como essa foto parecia que não era eu. Parecia que eu tava usando uma fantasia, parecia que eu tava usando uma roupa muito chique que não era minha, parecia que eu tava usando a roupa de outra pessoa. E isso é porque é uma coisa bem comum no Brasil, a gente colocar foto com neve, tipo, pessoas que fizeram viagens pro exterior, colocar foto com neve no fundo como avatar no perfil. E isso é um marcador de distinção de classe, tipo, é um marcador de privilégio. Por isso que é tão esquisito isso, tipo, é muito escroto como a gente consegue transformar um fenômeno natural numa coisa que carrega significado e que, além de carregar significado, constrói essas dinâmicas de distinção tão violentas no Brasil, sabe? Então é isso que eu queria comentar. Próxima vez que tu vê a foto de alguém que viajou pra Europa e tem neve no fundo da foto dela ou coisa do tipo, dessa pessoa, não esquece que isso é uma maneira dessa pessoa marcar uma distinção de classe, sabe? É bem parecido com usar uma roupa chique ou qualquer outro tipo de coisa que a gente coloca nas fotos para parecer que a gente é muito mais distinto do que os outros. E é muito engraçado como parece uma fantasia, parece que eu tô usando uma roupa que não é minha. Parece que eu tô usando uma roupa que é chique demais pra mim. E é só, literalmente, tipo, um fenômeno da natureza, sabe? Mas é muito estranho, é muito esquisito. O que fala um pouco sobre como a desigualdade se manifesta e é bem forte. Eu tô na Suécia fazendo pós-doutorado, então vou mostrar pra vocês coisas bizarras no mercado aqui. Esse tipo de pãozinho aqui é o disparado tipo de pãozinho mais famoso que tem por aqui. Não tem pão francês, quer dizer, tu encontra uns mini baguetes, mas... Tipo, tu encontra baguetes e em alguns lugares tu encontra mini baguetes. Isso aqui é almôndega, eu acho que se lê shitbuller, uma coisa do tipo. E aqui é meio que tipo a terra da almôndega, eles meio que levam isso muito a sério. A almôndega é bem popular aqui. Tem bastante queijo, tipo, tem muito queijo mesmo. E se vocês quiserem pensar nos preços, basicamente divide pela metade. Tipo, R$1 é mais ou menos 2 coroas suecas e uns 20, 30 centavos. Por exemplo, esse pedaço de gorgonzola aqui vai por uns 18, 17 reais. Esse tipo de pão também é bem popular por aqui, é tipo um biscoitinho duro. Aí dá pra comer com tipo queijo e coisa do tipo, tem bastante dessas coisas de doce por aqui também. Esse é um refrigerante de maçã que eu aprendi a gostar bastante, tipo, eu gostei dele, que é daqui também. Tem bastante cerveja aqui, mas as cervejas todas têm no máximo 3,5% de álcool, pelo menos as que são no mercado. Não pode vender cerveja nem nenhum produto alcoólico com mais do que 3,5% de álcool. Então todas as cervejas são nerfadas para ter basicamente essa gradação alcoólica. Essa aqui é uma das cervejas mais famosas, ela é bem suavinha, essa aqui também é uma das cervejas mais famosas. Eu gostei de todas, pra ser sincero, essas são bem legais. Esse aqui é um bolinho de canela que é bem popular por aqui e aqui tá congelado só nesse mercado, eu não encontrei ele pronto. Outra hora eu mostro pra vocês esse bolinho. Isso aqui é uma pomada que, ao que tudo indica, é de caviar, não tenho certeza porque eu não entendo muito disso, e basicamente vem nesse formato de pomada, que é bem popular aqui, eu vou mostrar outras pomadas também. Tipo, tem várias dessas pomadas com vários sabores diferentes. É tipo um patezinho, essa aqui, por exemplo, é de gorgonzola, essa aqui é de brie. Aí tem, tipo, sei lá, de um monte de coisa. Tipo, isso aqui é bem popular. O pessoal passa no pão. E tem, na verdade, outras coisas, tipo, tem molho de tomate que vem nesse formato de pomada também, é bem interessante. É isso, depois eu gravo um outro vídeo mostrando mais algumas coisas. Ou coloquem aí se vocês querem que eu mostre alguma coisa específica. E esse é um mercadinho pequeno, na real. Outra hora eu gravo um vídeo num mercadinho um pouco maior. Foi nesse prédio aqui atrás de mim que surgiu a expressão Síndrome de Estocolmo. Eu vou te contar essa história e explicar por que não existe essa bobajada. Assiste esse vídeo até o final que eu garanto que tu vai aprender alguma coisa sobre psicologia, sobre segurança, sobre mídia também. Mas em linhas muito gerais, ela foi inventada, essa expressão, nos anos 70 para limpar a barra da polícia tentando explicar o que aconteceu num assalto a banco nesse prédio aqui atrás de mim. Essa aqui é a Praça Norrmalmstorg em Estocolmo. Em 1973, um presidiário que estava em condicional entrou no banco que ficava aqui nesse prédio, tirou uma submetralhadora debaixo do casaco, atirou para o alto e anunciou o assalto. 2 policiais que estavam por aqui prontamente responderam ao chamado. Eles entraram no banco meio de qualquer jeito, trocaram tiros com o assaltante. Um deles acabou tomando um tiro na mão e o outro, o assaltante, obrigou a cantar uma música para acalmar os nervos, assim. É meio aí que começa. O assaltante fez então 4 reféns e foi com eles para dentro do cofre do banco. Ele pediu 3 milhões de coroas suecas, o que ajustado à inflação e convertido dá uns 10 milhões de reais.
Aí ele pediu para trazerem para dentro do banco um colega de cela dele para eles fugirem juntos e um Ford Mustang para eles usarem nessa fuga. Para garantir a segurança dessa fuga, ele pediu também para levar os reféns com eles no carro, para ir junto com eles. E aí a polícia avisou que não ia permitir. Começou então uma dessas situações de reféns super espetacularizadas, que se arrasta por dias. Para vocês terem noção, foi uma das primeiras coberturas em tempo real de um crime na televisão da Suécia. A polícia estava pressionando cada vez mais, abrindo cada vez menos diálogo com os assaltantes, e enquanto isso, os reféns eram muito bem tratados. Eles eram bem alimentados, podiam descansar, podiam ouvir rádio, podiam ler jornal, podiam telefonar para a família à vontade. Uma das reféns, inclusive, ficou bem nervosa quando estava tentando ligar para a família e não atenderam ela. E aí, para acalmar ela, o assaltante estava falando para ela tentar de novo, para ela não desistir, para ela ligar mais uma vez. Teve uma outra que estava se sentindo meio claustrofóbica, então ele deixou ela dar uma passeada, amarrou uma corda no pé dela e deixou ela passear um pouco. Dentro do banco, claro, tipo, deixou ela sair de dentro do cofre. Tinha uma outra refém que estava com frio, então ele deu para ela o próprio casaco. No fim das contas, os reféns já estavam mais preocupados com a imprudência da polícia do que com os assaltantes. Isso porque a polícia na época estava muito mal treinada para esse tipo de situação. Para vocês terem uma noção, as autoridades chegaram a sugerir em ligações telefônicas, conversando com os reféns, que eles deveriam talvez aceitar morrer pela causa. A causa, no caso, é proteger um banco, proteger o sistema bancário. Imagina isso. Numa ligação telefônica, uma das reféns disse, aspas, "Eu confio totalmente nos assaltantes. O que me dá medo é que a polícia invada, comece a atirar e aí a gente acabe morrendo." No 6º dia de assalto, a polícia abriu um buraco no cofre. Os assaltantes falaram que se tentassem jogar gás, eles iam matar os reféns. Mesmo assim, os policiais jogaram gás lacrimogênio e mesmo assim os assaltantes não mataram os reféns, eles se renderam. A polícia ordenou que os assaltantes deveriam esperar no cofre e os reféns deveriam sair primeiro, mas os reféns se negaram a fazer isso para proteger os assaltantes. Então os assaltantes saíram primeiro, os reféns saíram depois e eles aqui na praça se abraçaram quando finalmente a situação se resolveu. Eles que eu me refiro, os assaltantes e os reféns juntos. E enquanto a polícia prendia os assaltantes, os reféns deixaram bem claro que eles não tinham sido machucados, que eles tinham sido bem tratados e pediram para não machucar os assaltantes. Mais tarde, uma das reféns chegou a falar publicamente, principalmente muito sobre a falta de habilidade da polícia e das autoridades em lidar com a situação. Ela ficou bastante incomodada, ela sentiu que a polícia não estava preocupada com a vida dela, inclusive. Aí, um psiquiatra sueco que trabalhava com a polícia na época cunhou o termo Síndrome de Normalstorm, o nome dessa praça aqui, para explicar esse fenômeno. Esse nome ficou muito famoso no noticiário sobre o assunto na época, eventualmente virou Síndrome de Estocolmo e foi usado em vários outros casos. A definição mais comum para Síndrome de Estocolmo é quando a vítima desenvolve algum tipo de simpatia pelos sequestradores e as causas dos sequestradores e desenvolve uma rejeição pelas atitudes da polícia e pelas autoridades. Tipo assim, é inegável que existem casos sérios e terríveis de pessoas que decidem ficar, por exemplo, em relacionamentos abusivos e violentos. Não é sobre isso que eu tô falando. Mas a questão é que essa tal síndrome de Estocolmo em situação de sequestro nunca foi identificada cientificamente. Mesmo assim, ela virou um termo na mídia usado amplamente para desqualificar qualquer crítica que as vítimas façam à polícia. Tem um estudo do FBI que eles analisaram 1.200 situações com reféns e eles perceberam que só 8% delas tinham sinais de síndrome de Estocolmo. 8% não é o suficiente para falar que isso existe. Só que no fim das contas, a expressão síndrome de Estocolmo, por mais que não tenha nenhuma evidência científica, virou um clichê usado pela polícia e pela mídia para deslegitimar as críticas feitas às autoridades pelas vítimas. Principalmente as críticas feitas por mulheres. Tem uma frase muito boa do Brecht que é: o que é roubar um banco comparado a fundar um banco? Eu acho que talvez a verdadeira síndrome de Estocolmo seja essa paixão inconsequente que as pessoas, especialmente as autoridades, desenvolveram pela propriedade burguesa. Eu vou te ensinar um negócio sobre semiótica e na verdade eu acabei de sair daquele boteco ali e é um pouco sobre isso que eu tô pensando. Tipo assim, eu tô com um problema muito sério aqui em Estocolmo pra encontrar botecos, tipo, pra encontrar lugares, tipo, baratos, que eu me sinto bem, que eu me sinto à vontade, tipo, sei lá, eu me sinto muito desconfortável quando eu tô no Brasil num lugar muito bem arrumadinho, num lugar muito bonitinho, tipo, um lugar que tem uma iluminação muito bacana, um lugar que, tipo assim, tem uma carinha de ser muito bom. Eu me sinto muito desconfortável nesse tipo de lugar no Brasil. Eu aposto que eu não sou o único, tipo, vários de vocês também devem se sentir assim. E aí tem um problema muito sério aqui, que existe boteco aqui. Existe lugar barato aqui.
O problema é que esses lugares baratos, eles têm essa aparência de lugares bacanas. Todos os lugares aqui têm a aparência de lugares bacanas. Alguns deles têm a comida melhor, alguns deles têm cervejas mais bacanas e tudo mais, e realmente são lugares mais caros. O problema é que os lugares baratos aqui têm a aparência que no Brasil um lugar bacaninha e bonitinho vai ter, entendeu? Então eu olho pra um bar, tipo esse que eu fui agora há pouco, e eu fico pensando, cara, esse lugar não é pra mim, esse lugar é muito bacana, ele é muito bonitinho, eu não vou, tipo, me dar bem nesse lugar, sabe? Ele não vai fazer sentido. Tipo, eu estou olhando pra esses bares e pra esses botecos como quem olha pra um bar e pra um boteco do Brasil, sabe? Eu tô usando a minha maneira de ver o mundo, a minha lente de ver o mundo, eu tô usando o meu repertório, e é aqui que entra a questão que eu queria comentar sobre com vocês, o que eu queria, tipo, explicar pra vocês, essa noção de repertório semiótico. Semiótica é o estudo do significado das coisas, e eu basicamente tenho um repertório do que significa, por exemplo, sei lá, vou mostrar pra vocês umas imagens, uma lâmpada bonitinha no bar, ou uma luzinha bonitinha numa vela em cima da mesa, sabe? Tipo, eu tenho um repertório de que isso é uma coisa, tipo, muito bacana, muito bonitinha. E, na verdade, tipo, isso aqui não é. Isso é uma coisa comum, tem em todo lugar, sabe? Então, mesmo os lugares mais baratos, mesmo os lugares mais simples, vão parecer estranhos pra mim, eu vou ficar desconfortável dentro deles. Porque o meu repertório semiótico, o tipo de coisa que eu sei e penso é diferente, sabe? Tipo assim, olha essa vibe aqui em cima de mim, sabe? Tipo, tem essas luzinhas, os lugares são todos bacanas, tem neon, sabe? Umas coisas assim. E mesmo assim, são os lugares mais baratos da cidade. Tipo, eu não vou encontrar, sei lá, um bar patrocinado pela Brahma com, sei lá, o logo da Ambev em algum lugar, tá ligado? E é isso que eu tô procurando. O meu repertório tá procurando uma coisa que não tem aqui e, na verdade, os sinais de que um lugar, por exemplo, é bacana e é, tipo, um boteco do tipo que eu tô procurando são outros. Eu não tenho... Literalmente é uma questão de linguagem. Tipo, eu não falo a língua que esses bares falam, sabe? Eu tô precisando, tipo, reeducar o meu repertório do que significa um bar legal. E é isso, eu queria gravar esse vídeo para explicar o conceito de semiótica como estudo do significado. Eu não estou educado o suficiente semioticamente para reconhecer o que significa um bar legal aqui, sabe? E é muito doido porque, tipo, algumas teorias que tentam explicar o que é a ascensão da direita no Brasil, por exemplo, vão falar que a gente estava deseducado semioticamente para reconhecer o que era o fascismo, entende? Tipo, a gente não sabia, tipo, existiam várias pessoas que estavam há muito tempo mal acostumadas, digamos assim, e elas não tinham referência, não tinham repertório. Então, em linhas gerais, semiótica tem a ver com isso também, tem a ver com a nossa habilidade de reconhecer as coisas para se proteger delas, inclusive. Tem a ver com a nossa habilidade de, tipo, se educar sobre o que as coisas significam e ser capaz de reconhecer as coisas e poder, tipo, decidir qual bar a gente vai, ou também decidir em qual candidato a gente vota, sabe? É como se eu fosse analfabeto pra língua dos bares aqui, entende? Tipo, imagina que existe uma linguagem dos bares da cidade e eu simplesmente não conheço ela, eu não entendo ela, não sei direito me localizar nela. Porque existem certas coisas tipo cadeira monobloco de plástico, entende? Isso é um signo, isso é uma coisa que significa que o bar é bom e que eu vou gostar do bar, entendeu? Só que aqui não tem cadeira monobloco de plástico em nenhum bar, saca? Então, tipo, é bem difícil. É literalmente como se fosse uma outra linguagem, só que de verdade dos ambientes, entende? Das coisas que a gente bate o olho. É justamente como se eu não fosse letrado, tipo, eu não reconheço, eu não tenho o vocabulário, em certo sentido, pra entender direito e pra escolher um lugar pra isso. Eu tô indo agora pessoalmente encontrar a Bíblia do Diabo, também conhecida como Codex Gigas. Talvez tu já conheça porque ele é famoso por conter essa imagem aqui do diabo. Esse livro faz parte do acervo da Biblioteca Nacional da Suécia e ele tá em exibição lá, então assiste esse vídeo até o final porque eu vou mostrar a exibição pra vocês. Esse livro tem mais de 800 anos e ele é conhecido por duas coisas. Primeiro, por ter uma imagem gigantesca do diabo tomando uma página inteira. E segundo, por ser enorme. Tanto em tamanho, ele tem 92 centímetros por 50 centímetros, quanto em quantidade de coisa, tanto em conteúdo que ele tem dentro. Tem uma Bíblia inteira escrito dentro dele, também tem alguns contos e crônicas da época e alguns textos de medicina também. E ter tanta coisa dentro dele é justamente um dos mistérios desse livro, por causa que ele foi escrito por um monge recluso, por uma pessoa só, porque é a mesma caligrafia. Na verdade é uma caligrafia tão perfeita, tão boa, que parece que a pessoa escreveu em uma sentada só. A gente vai passar dentro daquele túnel ali agora, depois eu faço um vídeo só sobre ele. A questão principal é que para escrever tanto conteúdo seria necessário uma vida inteira. A estimativa é que se tu escrevesse 6 horas por dia, durante 6 dias por semana, tu ia levar uns 30 anos para fazer esse livro tão grande assim.
Isso porque na época os livros eram manuscritos, né? Tipo, eles faziam os livros à mão. E esse é um dos maiores mistérios, porque, tipo, pra escrever tanta coisa, se tu fizesse 6 horas por dia, 6 dias por semana, é estimado que levaria uns 30 anos pra escrever esse livro. Tipo, esse é o trabalho pra uma vida inteira. E o cara não mudou nem a tinta, ele fez com a mesma tinta, a mesma cor de tinta. Isso não era nem um pouco normal pra época. O normal era mudar a tinta ao longo do tempo, mudar a caligrafia ao longo do tempo, ser concluído depois por um outro monge mais tarde. Isso era o normal. Esse foi o trabalho de uma única pessoa que fez esse trabalho provavelmente muito rápido. Tão rápido, mas tão rápido que começou a surgir algumas lendas sobre esse livro. A principal delas é que esse monge tinha sido condenado por alguma contravenção no monastério e que ele ia ser preso pro resto da vida inteira dele, então ele decidiu negociar a liberdade e para negociar a liberdade ele prometeu escrever um livro inteiro em uma noite. Para entender um pouco melhor o que significa isso, a gente precisa pensar o valor que era um livro. Pensa que é um livro que leva, tipo, 30 anos da vida de alguém. Ou seja, é uma coisa muito valiosa. Pensa o que é 30 anos de salário de alguém, por exemplo. Esse é o valor de um livro desses. É uma coisa muito valiosa. Basicamente, esse cara prometeu uma coisa que é muito preciosa, entendeu? Então, obviamente, aceitaram. O problema é que ele não tinha como fazer isso. Então, ele fez um pacto com o diabo e prometeu pro diabo a alma dele, e o diabo pediu também que ele desenhasse um desenho do diabo em uma página inteira. E é por isso que esse livro teria esse desenho absurdo, que inclusive é bem raro pra época. É raro pra época porque na época não era comum desenhar diabo, muito menos de diabo com chifre, coisa do tipo. Isso era uma representação do diabo que estava surgindo. Se vocês quiserem que eu fale mais sobre isso, comentem. A questão é que isso provavelmente é só uma lenda. Esse livro realmente deve ter sido feito por alguém fissurado em escrever, alguém fissurado nesse projeto, alguém apaixonado por esse projeto. E aí, em 1648, uns 300 anos depois que o livro foi escrito, ele foi trazido para a Suécia como espólio da Guerra dos 30 Anos. Levar os livros das bibliotecas dos países que eram conquistados era uma política da Rainha Cristina, que é minha rainha da Suécia favorita, disparado. Depois eu faço um vídeo sobre ela também. Eu tô chegando aqui na biblioteca e lá dentro, óbvio, eu vou ficar um pouco mais em silêncio e vou mais mostrar a exibição para vocês. Essa é a Biblioteca Nacional da Suécia, que fica nessa praça bem carinhosa. Tô chegando, a gente entra pelo 5º andar e a exposição fica no 2º. Cara, isso aqui é muito grande, vocês não têm a menor noção de quão grande é. Ele tá dentro de uma caixa de vidro, tipo, é muito grande, tipo, a impressão, não dava a impressão de que ele era tão grande assim, lendo sobre ele. Ele fica fechado aqui dentro, ele fica fechado evidentemente porque as páginas se desgastam com o tempo, com a exposição da luz. Aqui tem um textinho explicando sobre como ele não pode ficar exibido aberto. Uma época ele ficava exibido aberto na página específica que tem o desenho do diabo, mas agora ele fica assim, fechado. Sério. Meu Deus, é muito grande, que loucura, cara. Aí, aqui do lado dele tem esse monitor que a gente consegue folhear pelo livro e encontrar as páginas e estudar elas e coisas do tipo. Inclusive aqui a famosa página que tem o desenho. Lá tem um vídeo contando a história dele que a gente pode assistir e é isso. Esse aqui, cara, sério, olha isso, tipo, olha o tamanho da porta, olha o tamanho do livro, tipo, é muito grande. Reza a lenda que durante um incêndio que teve na antiga biblioteca ele foi jogado pela janela e machucou alguém quando caiu lá embaixo. É isso, espero que vocês tenham curtido. É muito bom quando a gente tem a palavra certa para falar das coisas, porque a gente aprende uma nova maneira de pensar as coisas a partir das palavras. Eu queria comentar com vocês sobre qual que é a diferença que o Álvaro Vieira Pinto faz entre ingenuidade e crítica, ou consciência ingênua e consciência crítica. Me ocorreu gravar esse vídeo aqui porque eu estava lendo esse artigo aqui sensacional chamado Consciência Ingênua em Álvaro Vieira Pinto, sua manifestação na prática científica, do Breno Augusto da Costa, publicado nessa revista de filosofia. Breno, cara, muito obrigado. Excelente. Eu tô pesquisando bastante sobre isso porque eu tô tentando entender qual que é o meu lugar enquanto pesquisador visitante no estrangeiro. E beleza, a gente sabe muito bem o que é essa noção de crítica, a gente ouve falar bastante sobre como é importante ter pensamento crítico, etc. É importante a gente pensar então o que não é crítico. Pro Álvaro Vieira Pinto, o que não é crítico é um ingênuo. E aí ele explica isso da seguinte maneira, e aqui eu tô citando o trecho que o Breno cita. A consciência ingênua é, por essência, aquela que não tem consciência dos fatores e condições que a determinam.
A consciência crítica é, por essência, aquela que tem clara consciência dos fatores e condições que a determinam. Ou seja, ser ingênuo é não saber por que tu pensa as coisas que tu pensa, é pensar elas sem se preocupar por que esses pensamentos estão te ocorrendo. Por outro lado, ser crítico é ter uma noção do motivo pelo qual tu pensa as coisas que tu pensa. E aí, naturalmente, quando tu sabe o motivo pelo qual tu pensa as coisas que tu pensa, tu vai, tentar denunciar essas influências, vai tentar, criticar elas no sentido de não se permitir ser submetido a essas influências. E aí tem uma outra autora aqui que o Breno cita, que é a Norma Cortes, que ela basicamente analisa o conceito de consciência crítica do Álvaro Vieira Pinto e elenca os termos que ele utiliza para se descrever a ingenuidade. E aí é muito bom, porque parece uma lista de xingamentos que, daria para usar contra alguém em algum momento, tá ligado? Eu vou ler para vocês. Consciência desarmada, parva, singela. Pensamento pueril, representação cândida, primária, espírito despreparado, simplista, inocente, consciência simplória, elementar, imperita, mal formada, mentalidade irrefletida, precária, simples, infortunada, deformada, consciência desocupada. Mano, sobra aí expressões. Uma característica dessa ingenuidade também pro Álvaro Vieira Pinto é o pedantismo. O Breno vai descrever o que ele chama de pedantismo, especialmente como um traço acadêmico, digamos assim, de quem procura no exterior e quem procura no estrangeiro uma maneira de se destacar. O pedante vai ser um charlatão intelectual, ele vai ser aquele tipo de pessoa que não tá de verdade ajudando em nada, pode até ter uma certa intelectualidade, pode até ficar demonstrando aquela intelectualidade que ele tem, mas que na prática não ajuda em nada. E aí, o caminho mais fácil para isso é ser uma espécie de dócil intelectual no que diz respeito a ideias vindas do norte, ideias vindas dos Estados Unidos e da Europa. A pessoa se torna uma reprodutora simples daquelas leituras que ela fez na língua estrangeira, às vezes inclusive muito preocupado com a tradução original, ou muito preocupado em citar as leituras que fez de grandes clássicos europeus e coisas do tipo, sei lá, preocupado com o grego, com o latim das coisas, e na verdade a única coisa que está acontecendo ali é uma reprodução de um saber. É um intelectual que não está utilizando aquele saber que ele tem para pensar a realidade do mundo em que ele vive, ou melhor, do país que ele vive, porque o Álvaro Vieira Pinto está bem preocupado com o desenvolvimento nacional do Brasil. O nome que o Breno, o autor desse artigo, dá para isso é anglo-saxofilia. Essa mania que a gente tem de achar que o conhecimento anglo-saxão e que a literatura anglo-saxã é muito boa, muito importante, e de se esforçar para importar ela para dentro do nosso conhecimento, da nossa intelectualidade. Aquele túnel ali passa por baixo de um morro que separa a cidade, e eu acho que ele pode me ajudar a comentar um pouquinho sobre Suécia e a relação que a Suécia tem com engenharia. Eu vou passar por dentro dele. Esse túnel foi construído em 1984, ele tem 230 metros mais ou menos por aí, e ele liga duas partes da cidade que antes era mais complicado de chegar até lá. Ele foi construído por um cara chamado Knut Lindmark, que também é responsável por outros projetos de engenharia parecidos mais ou menos na mesma época, ali na década de 1880, tipo um elevador, por exemplo. Ele é muito longo, cara. O pessoal cola uns posters por aqui, na verdade isso é bem popular em toda a cidade. E aqui a gente tá chegando na outra ponta. É isso, a gente acabou de sair dali. E aí tem outro pedaço do centro da cidade pra cá. Ok, esse vídeo tava nos meus rascunhos e agora eu queria continuar o argumento que eu queria fazer. Esse túnel foi construído entre os anos 1884 e 1886. Com a intenção de explorar comercialmente. A ideia era cobrar para as pessoas atravessarem o túnel. O engenheiro que iniciou a obra estava bastante confiante que essa era uma ideia muito, muito legal, só que na verdade a construção foi muito, muito mais difícil do que ele imaginou que ia ser, foi muito mais custosa do que ele imaginou que ia ser. Por exemplo, ele encontrou cascalho congelado, então tinha um problema muito sério para escavar esse cascalho, porque as coisas podiam desmoronar e ia ser o maior problema.
É engraçado porque o túnel, ele realmente é muito cômodo. Eu já passei por ele várias vezes sem querer, tipo, só indo de um lado pro outro no centro da cidade, e o Google Maps me indica ir pelo túnel. Porque hoje em dia é gratuito passar por ele, mas na época que ele era pago, as pessoas simplesmente preferiam não passar pelo túnel e preferiam dar uma banda por cima do morro. Pra vocês terem uma noção, os caras precisaram fazer uma sociedade pra construir o túnel. Tipo, teve um financiamento, teve toda uma função, tipo, acharam que ia ser o máximo, simplesmente não foi. Só que tem uma coisa muito doida nessa ideia de tipo, eu vou construir um túnel aqui porque sim, simplesmente porque eu posso. Que é justamente isso, tu constrói um túnel porque tu pode e acredita que as pessoas vão pagar, mesmo que talvez elas não possam pagar, mas assim, a habilidade de construir um túnel faz o desejo de construir ele. Tu ser capaz de fazer alguma coisa gera essa vontade de construir ela. E também não significa que vai ser uma coisa útil de verdade. Ou melhor, não significa que vai ser uma coisa útil a ponto das pessoas pagarem. E aí, pra finalizar também, é bem interessante como vários cenários aqui na Suécia claramente inspiram Minecraft. Eu tava lendo os comentários do outro vídeo que eu fiz sobre a síndrome de Estocolmo e aí eu me lembrei que eu acordei cedo da manhã só pra ir até lá o lugar e gravar aquele vídeo com o prédio atrás de mim. Simplesmente porque eu posso, porque eu tô aqui na cidade, sabe? Um vídeo que eu podia tranquilamente ter gravado de qualquer outro lugar. Só que ter o prédio atrás de mim confere uma certa autoridade, é um recurso retórico. E o que eu queria explicar com esse vídeo é justamente isso. É bem importante, sempre que a gente está consumindo algum vídeo, lendo alguma coisa, a gente tentar identificar quais são os recursos retóricos que estão sendo utilizados para nos convencer de alguma coisa. Tipo, tá com o prédio atrás de mim não faz de mim um especialista naquela história, sabe? Esse assunto me lembrou desse vídeo sensacional, que é a biblioteca de fundo falso, que estava atrás desse desembargador na época da pandemia, tipo, ele estava fazendo o trabalho dele no Zoom. A biblioteca simplesmente caiu. A biblioteca, entre aspas, né? Os livros do fundo falso simplesmente caíram. Qual que é a moral? Por que esse cara aqui precisa de, tipo, livros no fundo? Ele levanta. Meu Deus, ele tentando arrumar, cara. Esse cara precisa de um fundo falso porque isso ajuda a dar credibilidade pra ele. E ajuda também a gente que tá olhando ele, ou no caso, os colegas dele que estão olhando ele, a entenderem quem ele é. Igual o jeito das pessoas de se vestirem fala um pouco sobre quem a pessoa é e por aí vai. Pro bem e pro mal, seja isso certo ou errado. Enquanto eu vou só passear meio que aleatoriamente, ver se eu acho algum lugar. Dá pra ir por aqui, será? Acho que sim. Ah, sim, é por aqui que sobe. Vamos ver a vista daqui. Luzinha de Natal, não porque é Natal, mas porque como aqui é escuro, eles gostam muito de luzinha de Natal. Mais luzinha de Natal ali. As janelas aqui também são bem bonitas. Normalmente são grandes e coisas assim. Ó, lá vem alguém com um chapéu. Cinzenta Londres, cara, quase, porque é um lugar, o clima é bem parecido com o de Londres e como tu pode ver, tá um dia horrível hoje. Fez só um pouquinho de meio-dia, mas assim, já vai fazer umas 3 semanas mais ou menos que faz esse tempo cinza e meio frio assim. Quando eu comprei essa garrafa, ela tem um preço, certo? O preço dela é, sei lá, por exemplo, 8 coroas, ok? Eu pago 8 coroas mais uma coroa. Então, por mais que o preço dela seja 8, eu pago 9 coroas. Porque é esse valor que está escrito aqui nesse selo aqui. Então eu consigo pegar consigo pegar essa lata aqui, e aí nos mercados tem aquela máquina ali, que é a máquina que eu vou mostrar pra vocês agora como é que funciona, e é tipo retornável, sabe? É um incentivo que eles dão, eles te cobram uma taxa a mais, isso é um programa do governo. Eles te cobram uma taxa a mais, que eles seguram basicamente esse dinheiro para depois tu pegar ela de volta devolvendo essa lata. A lata obviamente vai ser reciclada, eles não vão refilar ela, mas é a mesma lógica do ser retornável, assim. Vamos aqui que eu vou mostrar pra vocês. Eu basicamente venho aqui nessa máquina e coloco a lata aqui dentro. Ele reconhece que é uma latinha, já disse aqui que vale uma coroa aquele dinheiro. Eu aperto o botão verde e ele vai imprimir uma notinha que vale uma coroa pra eu comprar aqui dentro do mercado. Ó, pra tu que gosta de tarô, isso aqui é a origem de tudo. São ossos oraculares, alguns deles têm mais de 4.000 anos. Eu tô no Museu do Extremo Oriente em Estocolmo e achei isso aqui e queria contar um pouco sobre pra você.
Há 3.000 anos atrás, 4.000 anos atrás, 5.000 anos atrás, essa era uma das maneiras, tipo, sabe jogar borracha, fazer uma pergunta pra borracha e jogar ela? Isso é um tipo de oráculo. Era uma maneira que as pessoas tinham de fazer perguntas pra sorte, elas queriam saber o que estava acontecendo ali. Tu escrevia a pergunta que tu queria fazer no osso, e aí tu jogava o osso no fogo. E aí a maneira como o osso quebrava era a resposta pra tua pergunta. Uma das hipóteses para o surgimento da escrita, inclusive, é que a gente precisava escrever para escrever as nossas perguntas para o oráculo. Tipo, existia essa necessidade de colocar as perguntas por escrito para que o oráculo conseguisse acessar elas. E aí o oráculo, no caso, era essa coisa que acontecia entre os ossos e a nossa pergunta e nós mesmos e a maneira como ele rachava. Essa é uma das origens também essa é uma das origens de todos os sistemas divinatórios, tipo, quebrar o ossinho da galinha pra ver qual peça fica contigo, jogar a borracha escrito sim ou não dos dois lados. Enfim, todas essas coisas têm origem nesse tipo de prática aqui. Ossos com coisas escritas que tu joga no fogo e aí tu lê as rachaduras deles. Eu acho isso muito legal. Aqui tá o textinho explicando sobre como eles colocavam os ossos no fogo, e aí as rachaduras eram interpretadas, e também essa é um dos precursores da escrita moderna chinesa. E aqui tem os detalhes sobre cada uma daquelas peças, se vocês quiserem olhar com mais atenção. Esse relógio solar aqui do FSM, a sombra dele se move no sentido anti-horário. Na verdade, não só esse aqui, todos os relógios solares no sul do mundo. O que rola é que o norte tá pra lá e o sul tá pra lá. E ainda que, ok, o Sol sempre se move de leste a oeste, mas do hemisfério sul ele vai estar sempre, o que a gente chama de posição solar, ele vai estar sempre um pouco mais do lado norte. Enquanto no hemisfério norte o Sol vai estar sempre um pouco mais do lado sul do céu. Então o que acontece é que tu precisa projetar um relógio solar dessa maneira. A sombra que ele faz, como o Sol tá nesse lado norte do céu, a sombra que o relógio faz precisa ser no sentido sul do céu, tipo, o relógio está posicionado de lá para sul. E ele vai fazer sombra aqui nos números que tem aqui no chão, tá vendo? Aqui no relógio também tem, mas tá um pouquinho apagado, o número 8, o número 10, o número 12, o número 14, o número 16, agora é um pouco depois das 4 horas da tarde, e aqui o número 18. E aí vocês devem ter percebido que ele anda num sentido contrário ao que a gente costuma ver nos relógios. Enquanto no hemisfério norte, que a gente posicionaria esse relógio no outro sentido, a sombra estaria no sul e ele andaria nesse sentido aqui, que é o sentido horário, como a gente normalmente conhece. E aí, na hora de fazer um relógio com ponteiros, os engenheiros desse relógio fizeram no sentido que eles conheciam como o sentido horário, o sentido dos relógios de sol que eles conheciam. Ou seja, todo relógio, o sentido horário em si, a maneira como a gente chama o sentido horário de sentido horário, é uma relação norte-sul também. Colocar um relógio que os números estão dispostos ao sentido contrário e que os ponteiros giram no sentido contrário é meio parecido com aquela América invertida, sabe? E é o que na Bolívia foi feito num prédio do governo. Na Assembleia Legislativa da Bolívia, eles têm um relógio que gira ao contrário. Eu vou botar aqui uma imagem desse relógio que gira ao contrário para vocês verem. É uma maneira de demarcar que os conhecimentos do Sul também são importantes, os conhecimentos do Sul também têm valor. Claro que é só simbólico, no fim das contas 4 da tarde continua sendo 4 da tarde, mas lembra um pouquinho a gente de onde vieram os conhecimentos que a gente toma como padrão, e lembra um pouquinho a gente de não tomar eles justamente como padrão. Essa é a vila abandonada de Pegrema, na República de Carélia, na Rússia. Esse vilarejo iniciou há mais de 500 anos numa região de difícil acesso. Mas com o êxodo rural ele começou a decair no começo do século passado e foi completamente abandonado nos anos 1970. Esse é considerado um assentamento histórico e de significado arquitetônico. Isso porque as casas da vila têm uma característica muito própria do local e da época. A parte da frente aqui é onde a família vivia, e a parte de trás é um estábulo conectado na casa. Nesse estábulo aqui, os animais eram guardados durante o inverno. Isso especialmente porque tu não precisava sair de casa para cuidar dos animais. Pensa que inverno aqui são 3 meses fazendo temperaturas abaixo de 0 no meio do nada. Aqui tem uma outra imagem bonitinha da... E aí dá pra ver que as partes da frente da casa estão menos deterioradas do que as de trás. Isso se repete em várias casas dessa região. Isso acontece porque, por causa da umidade e dos excrementos dos animais, os estábulos, os materiais usados para construir um estábulo se deterioravam muito mais rápido. E aí, para a construção ter um telhado único e contínuo, a parte do estábulo do telhado não era apoiada nas paredes do estábulo.
O telhado nessas partes de trás era apoiado em vigas de madeira especiais para essa parte, que eram trocadas com mais frequência porque não aguentavam tanto. Diferente da estrutura da parte da frente das casas, que era muito mais robusta, e o telhado era apoiado nas paredes, que duravam mais tempo. E é por isso que dá pra perceber que algumas partes de trás dessas casas se deterioraram muito mais rápido do que as partes da frente.